Vou falar com o Léo Barbosa, que gentilmente atendeu, inclusive aceitou que a gente até alterasse o horário aqui, a gente falaria com ele mais cedo, mas tudo culpa do América, viu, Léo? O América que é culpado aí pelo atraso no nosso papo, mas merecidamente. América que se classificou e trouxe a vaga na Copa Libertadores. Ô, Léo, eu vou começar fazendo, mais uma vez destacando e agradecendo sua presença aqui no programa. Eu quero te perguntar exatamente sobre... A federação chegou a discutir, fazer alguma reunião, demonstrando preocupação com os episódios ocorridos na semana passada e que tomaram uma proporção muito grande, giraram o mundo aí de bomba no ônibus do Bahia, quase cegando o Danilo Fernandes, de pedrada no ônibus do Grêmio, de invasão de gramado no ônibus do Paraná Clube, enfim, aliás, no estádio do Paraná Clube, desculpa, no estádio do Paraná Clube. Tudo isso serviu para riscar o pavio aí de, precisamos fazer algo para que nada disso aconteça no clássico de domingo. Bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Léo. Bom dia, Everton, bom dia, Lohana, CJ, pessoal todo 98 aí, é sempre um prazer para a gente estar aqui. Desculpa, esse atraso é um dos melhores motivos, né? A gente ficou muito feliz com a vitória do América aí nesse jogo épico, então esse atraso, tomara que ele aconteça mais vezes. Bom, Everton, sobre o clássico, claro que foi um motivo de preocupação maior para a gente, quando a gente viu os episódios, né? Primeiro no Bahia, depois lá em Porto Alegre, mas a gente tem uma relação muito boa com a PM aqui de Minas Gerais e principalmente de Belo Horizonte. Então a gente fez contato ainda durante o Carnaval com o Batalhão de Choque, com o Comando Geral da PM, externando essa preocupação, mas também a gente sabe que o trabalho aqui em Minas é muito bem feito de monitoramento. Então o monitoramento é feito não só no entorno do estádio, mas em toda a região metropolitana. A PM já monitora rede social, comunicação das torcidas, né, para ver se vai ter algum tipo de conflito fora do estádio, das redondezas do estádio, em outras regiões da cidade. E o Choque já nos tranquilizou, dizendo: pode ficar tranquilo, está tudo monitorado, a gente já está monitorando, a gente sabe da preocupação, mas o nosso trabalho já está sendo bem feito e a gente tem fé que que nós não vamos ter nenhum tipo de problema aqui em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte no domingo. PJ. Ô, Léo, prazer receber você aqui, tá trabalhando muito, hein? Você tá vendo aí que os cabelos brancos estão aparecendo, que a federação deve estar te dando muito trabalho. Amigo, brincadeiras à parte, a sua competência ela é absurda e você dá conta do fardo. Eu quero aproveitar, pegar carona nesse clássico para uma coisa inédita que nós vamos ter esse ano, que é a final única. Final única, mando de campo da Federação Mineira. E aí vem até a dúvida. O torcedor fica perguntando que pela primeira vez nós vamos ter essa decisão, esse formato. Como é que a federação pensa, já que com direito de transmissão da federação, independente de qual clube for, para a final teremos a transmissão pela TV Globo. Como é que vai ser a questão de público? Caso tenhamos um Atlético e Cruzeiro novamente, ou Atlético ou Cruzeiro com outra equipe, América ou alguém do interior, como é que a federação vai disponibilizar essa divisão de ingressos? Bom dia, amigo. Bom dia, CJ. O cabelo tá ficando branco, né? Mas a gente gosta. Fala que futebol é uma cachaça. Quanto mais você mexe, mais você quer mexer. Então a gente tem que aceitar. E vamos lá. Quando a gente começou a trabalhar a questão da final única, que a gente conversou com os clubes, e que isso foi antes até da gente viabilizar isso no regulamento do Conselho Técnico, a gente fez contato com a PM, com todos os órgãos de segurança, e nos foi sinalizado a possibilidade de fazer um clássico, tipo o Atlético e Cruzeiro, com torcida dividida. É até bom a gente dizer aqui que, para a PM, para fins de segurança, é até mais fácil fazer o clássico com torcida dividida, porque com 90% para o mandante, 10% para o visitante. A operação logística e de segurança para 10% é muito mais complexa do que para meio a meio. Então, a gente recebeu a sinalização positiva da PM, olha, a gente consegue fazer, vamos fazer. Então, a gente vai ter torcida dividida no clássico, independente de quem sejam os clubes participantes. É claro que, uma vez definidos os finalistas
Se houver necessidade de a gente mexer e houver um acordo entre as equipes, a gente pode colocar 60-40, 70-30, né? Basta ver, por exemplo, que no América e Atlético, agora na primeira fase, o jogo foi de independência, o próprio América cedeu mais que 10% para a torcida do Atlético. Então, a gente consegue trabalhar. Agora, em caso de Atlético e Cruzeiro, se Deus, né, acontecendo isso, a gente vai, se Deus quiser, voltar a ter torcida dividida em Minas Gerais. Lohana. Ô, Léo, bom dia para você. Legal ter você aqui com a gente novamente. Eu até queria fugir um pouquinho do assunto do clássico e tratar com você uma outra questão que entra ano, sai ano, é pauta também, né, da imprensa e dos clubes com a Federação Mineira de Futebol, Léo, que é a situação dos gramados, né, espalhados aí por Minas Gerais. Inclusive, nós tivemos uma manifestação do Ronaldo, né, em uma das suas lives, em que ele criticou o gramado, por exemplo, em Poços de Caldas, dizendo, inclusive, que deveria ser um compromisso da federação, né, de forma mais ativa, cobrar uma padronização dos gramados, mesmo entendendo a diferença de receitas de cada clube. E a gente tem aí como exemplo o campo do Democrata, o campo do Pouso Alegre, o jogo diante do Tombense, né, com buracos que a gente viu no gramado, que ali uma situação, por exemplo, de um jogador prende o pé ali num buraco daquele, o risco de lesão é enorme, enfim. Então, em cima dessa questão do que a gente está vendo por aí no Campeonato Mineiro nesta edição, mais uma vez, não é uma pauta nova, é uma pauta recorrente a cada edição do Campeonato Mineiro. O que você pode dizer em relação a essa questão da influência ou até mesmo da presença da Federação Mineira em cima dessa questão, no diálogo com os clubes e porque, novamente, nós estamos vendo campos com condições muito difíceis de se praticar um bom futebol. Bom dia. Bom dia, Lohana. Prazer é meu. Bom, essa preocupação em relação aos gramados, ela é até maior da federação do que dos próprios clubes, né? A federação, enquanto organizadora da competição, ela, mais do que ninguém, tem interesse em ter um campeonato definido no campo, com qualidade, né, com um nível técnico altíssimo. Então, quanto maior for o nível da competição, melhor vai ser o campeonato. Não só para a federação, para todos os clubes. Então, a gente tem essa preocupação durante todo o ano. A federação, ela tem um departamento de estádios que faz as vistorias dos gramados. A federação contrata a empresa de consultoria para auxiliar os clubes. Então, assim, esse ano, a primeira vistoria foi feita em novembro ainda, para orientar os clubes. Olha, tem que mexer aqui, tem que replantar essa área, tem que fazer um corte dessa forma. A gente orienta, a gente fiscaliza, a gente auxilia os clubes. Agora, esse ano, particularmente, a gente teve um problema, que foram as chuvas, né? Se você pegar a quantidade de chuva de janeiro até março, se eu não me engano, foi recorde na história de Minas Gerais. Então, no caso, por exemplo, né, do Cruzeiro e Tombense, lá em Tombos. Tombos é um dos melhores gramados que a gente tem no Brasil. O campo lá é um tapete. Só que a cidade teve recorde de chuva a ponto de a gente não saber, inclusive, se o Cruzeiro ia conseguir chegar a Tombos, porque as estradas todas tinham tido problema de deslizamento de terra e tudo mais. Então, a gente não controla. Então, Tombos é um campo excelente. Agora, nenhum campo está preparado para a quantidade de chuva que, infelizmente, a gente teve esse ano. Então, por exemplo, Nova Lima, a gente, historicamente, tinha problemas com o gramado. Esse ano, o gramado sendo elogiado, o trabalho foi feito, e nunca o gramado que a Sul fez esteve tão bom. Agora, infelizmente, a gente ainda tem algumas condições naturais que a gente não consegue controlar. Mas é uma preocupação nossa, a gente cada dia mais está no pé dos clubes e auxiliando eles com consultoria, com vistoria, até para contratar as empresas para poder fazer esse controle e a melhora dos gramados. Cabido. Léo, prazer falar com você. A minha pergunta, ela vai de encontro mais ou menos do que a Lohana disse. A arbitragem também é um ponto recorrente do nosso campeonato, né? A gente sempre está reclamando de arbitragem. A arbitragem, ela erra de maneira sistêmica no nosso campeonato. O que, de fato, a federação faz para tentar melhorar o nível da nossa arbitragem? Existe uma previsão para ter o VAR no campeonato inteiro? Bom, Cabido, bom dia. Ninguém mais do que a federação quer ter o VAR no campeonato todo, né? E a gente sabe que o VAR é uma tecnologia que veio para ficar, que auxilia e beneficia o futebol, né? Traz justiça, que é muito fácil, assim, às vezes, criticar a arbitragem, mas lá na hora, com frações de segundos, muitas vezes você não consegue ver o que com 10, 15 câmeras, talvez, você veja.
Então, a federação tem, claro que esse projeto de ter o VAR no campeonato todo, em todos os jogos da competição. A gente, inclusive, está aguardando, né, a homologação por parte da FIFA do VAR Lite, que é, né, a possibilidade de você ter VAR com menor número de câmeras, com estrutura tecnológica um pouco mais simples, porque facilitaria, não só do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista operacional, a gente instalar o VAR em todos os campos, todos os estádios do Campeonato Mineiro. Então, o VAR Lite está sendo testado como piloto em alguns campeonatos do mundo esse ano. A gente espera que a partir do ano que vem já esteja homologado e aí a gente possa, sim, ter o VAR em todos os jogos do campeonato. A partir do momento que a gente tem o VAR, a gente sabe, inclusive, que até a tolerância das pessoas com o erro fica menor. Então, a gente reconhece isso, a gente sabe. Então, a gente está nessa expectativa para conseguir, se Deus quiser, a partir do ano que vem, já ter o VAR em todos os jogos do campeonato. Léo, eu vou fechar da minha parte, CJ tem mais uma pergunta ali, a gente vai caminhando aqui para o final. Tem quantos anos que você já trabalha na federação, Léo? Há 4 anos. Há 4 anos. É meu quinto campeonato mineiro do módulo 1. Nesses 5 campeonatos, por quantas vezes você já recebeu insinuações de que há um esquema para beneficiar Clube A, o Clube B? E como é que vocês lidam com esses posicionamentos populistas e insinuações de que há um esquema envolvendo arbitragem, envolvendo a federação para ajudar esse ou aquele time? Como é que vocês lidam com os árbitros quando alguém aponta e diz claramente que há um esquema de ajuda para um ou outro clube? Porque o que acontece? A torcida do Cruzeiro, e aí eu não estou generalizando, diz que há um esquema para ajudar o Atlético. Quando o Cruzeiro é beneficiado, o torcedor do Atlético, parte dele, diz que há um esquema para ajudar o Cruzeiro. O América diz que é um esquema, ou parte da torcida, que é um esquema para ajudar os dois. E os do interior dizem, parte deles também, que há um esquema para beneficiar os 3. Como vocês lidam com isso aí na federação? Everton, assim, eu já perdi as contas de quantas vezes. Acho que por dia são milhares. Em rede social, então, né, incontáveis vezes. Mas a gente lida com tranquilidade. Assim, a gente sabe que futebol envolve paixão. A gente sabe que a gente está numa instituição que não tem torcida, ninguém torce para a federação. Talvez minha mãe, minha esposa, meus filhos possam torcer, mas ninguém torce para a federação. Então, a culpa sempre vai ser da federação, contra A, contra B, contra C. A gente até fica um pouco feliz, porque, como você muito bem disse, a gente é acusado de beneficiar todo mundo, né? Então, a gente beneficia A uma hora, beneficia C. Agora, claro que a gente não beneficia. A gente pensa no melhor pro campeonato. É claro que só quando a pessoa está dentro, ela enxerga o mundo de outra forma. Mas a federação, ela não é inimiga dos clubes, ela trabalha para os clubes, a gente trabalha para o campeonato. É claro que muitas vezes a decisão não vai agradar A ou B, mas sempre vai ser feito pensando no todo, pensando no geral, no coletivo. Então a gente tem consciência do que a gente está fazendo, a gente tem convicção no trabalho que está sendo feito pela federação como um todo, inclusive pela comissão de arbitragem. Então, assim, o Juliano, o Márcio Santiago, o Renato, que são, né, as pessoas que coordenam aqui a comissão de arbitragem, são profissionais super experientes, muito sérios. Então, assim, o trabalho é muito bem feito, tanto do ponto de vista psicológico, de conversar com a equipe. A gente sabe que erros vão acontecer, mas é sempre tentando melhorar, tentando minimizar o erro e dentro da seriedade. Nós não temos o objetivo de prejudicar A ou prejudicar B. Né? Todo mundo aqui é trabalho, todo mundo aqui é profissional, todo mundo tem família, todo mundo tem um nome a zelar. Então, ninguém aqui jamais beneficiaria A ou B por uma paixão clubista ou por interesse. Né? A gente está trabalhando aqui em prol do futebol mineiro como um todo. Ô, Léo, aí vai uma pergunta de um leigo mesmo e que pode ser esclarecedora até para muita gente que julga, sabe? Quando existe um erro de arbitragem, a gente fala que o clube vai protocolar uma reclamação junto à CBF, que para mim, de pouco adianta ou de nada adianta. A gente vê sempre o presidente indo até a comissão de arbitragem ou conversando com o presidente da confederação, e a gente já viu isso por diversas vezes. Aí, trazendo aqui para o nosso estado, quando acontece um erro de arbitragem, como já aconteceu esse ano, fala-se que o árbitro vai ser afastado para uma reciclagem.
que é essa reciclagem? O que é feito, o que é desenvolvido, pelo que o árbitro passa para que haja uma mudança ou é somente um afastamento e uma conversa com psicólogo? Como é que é? Me explica isso aí. Bom, CJ, muitas vezes esse afastamento do árbitro é até para poupá-lo, né, de eventual nova cobrança. Então, muitas vezes, assim, até para poupar o árbitro, olha, houve um erro. Ninguém se coloca no lugar do árbitro, né? Será que lá na hora, com todas as interferências externas, de torcida, de tudo, com milésimos de segundo, você tomaria uma decisão diferente? Porque é muito fácil criticar ou tomar decisão depois que você vê 10 câmeras em câmera lenta 1000 vezes. Agora, lá na hora, em frações de segundos, será que você tomaria a mesma decisão? Então, muitas vezes, esse afastamento é para poupar o árbitro. E aí é feito com ele, o trabalho de reciclagem consiste em ele assistir os vídeos dos lances e lances parecidos, com orientação de posicionamento. Olha, muitas vezes aqui, ó, é passado para ele o vídeo e é feita uma orientação. Você estava posicionado nesse ponto. Se você estivesse nesse ponto aqui, talvez, sua visualização fosse melhor. Então, a reciclagem é um trabalho educativo mesmo, pedagógico, de analisar os lances das partidas e lances parecidos e orientação de posicionamento, de comportamento, para que o árbitro tenha mais confiança quando ele voltar a apitar outros jogos. Leonardo Barbosa, boa sorte no clássico de domingo, seja realmente um clássico referência para que, caso aconteça na final, né, também aconteça da forma que a gente está prevendo, né, com estádio meio a meio, com muita organização. A polícia já se posicionou que prefere um clássico 50-50 do que 90-10, é muito interessante que isso seja dito. Tomara que seja um bom aperitivo para outros que venham pela frente. Um abraço, obrigado, Léo. Obrigado, Everton, CJ, Lohana, para mim é sempre um prazer. Pode ter certeza que a gente está trabalhando com muito cuidado, não só nesse clássico, mas já pensando na final. A gente quer, de fato, né, que o futebol seja um espetáculo. A gente quer que seja algo atrativo para a família inteira, né? Pai, mãe, filho, avô, avó, para todo mundo. Então, podem ter certeza que está sendo um trabalho muito bem feito aqui na Federação, com muito cuidado, não só nos clássicos, mas em todos os jogos, para que a gente tenha, de fato, um ambiente agradável para que as pessoas possam frequentar os estádios. E eu brinco, Everton, que assim, desde que eu entrei na Federação, quando vai ter clássico, eu torço para o árbitro, entendeu? A única coisa que a gente torce é para o árbitro não errar, para ter uma partida tranquila, para que aí sim a bola, né, na rede possa ser o foco. Obrigado aí, contem comigo sempre. Valeu, tá aí Léo Barbosa, diretor de competições da Federação, en passant, falando do clássico de domingo. Tomara que tenhamos um clássico tranquilo e que segunda-feira a gente esteja aqui na segunda-feira falando do jogo e de nada mais além que o jogo. Bom, deixa eu